Aí. Então, um ótimo dia a todos, começando aqui nossa última segunda poderosa do mês de setembro, às vésperas do final de semana de liderança. E a próxima, gente, a gente vai estar aqui o quê? A gente vai estar aqui no mês de outubro. A gente vai estar aqui em pleno os últimos 90 dias do ano, né? Que costumam ser os melhores dias do ano, né? Os melhores, porque é onde aquela todo mundo quer fazer aquele regime do Natal, do Ano Novo, verão sempre são pontos altos, fortes no nosso negócio, mas para tudo isso acontecer, de nada vale se a gente não tiver com a nossa cabeça maravilhosa. Então, antes da gente começar, né, o tema em si, na verdade, já começando o tema em si, quem aqui nunca ouviu um vídeo do Jim Rohn que ele fala assim: trabalhe duro em você mesmo, mais do que você trabalha no seu trabalho e você fará fortuna. E às vezes a gente não entende muito o significado disso, né? Até que a gente veja na prática. E para quem participou da Segunda Poderosa ou assistiu a gravação da semana passada, eu recomendei muito posso falar que é um documentário meio série, mas é um documentário de vida real, como se fosse um reality, né, na verdade, pegando pessoas com uma mentalidade maravilhosa, deixando elas do zero, e o desafio é virar milionário, né, fazer US$ 1 milhão em 90 dias de uma maneira real, acompanhado-se tudo em reality, né? E a gente tem aqui uma pessoa, né? Pode ser que tenha mais de uma, mas enfim, que é o Pedro, que ele assistiu, né? E eu queria que ele contasse um pouquinho para vocês do que ele sentiu, né? Desse documentário. Que ele mandou mensagem para mim essa semana, né? Bom dia, Pedro. Bom dia, família. Excelente dia, excelente semana. Deus abençoe. Bom, mandei a mensagem para a Priscila agradecendo, porque todos os treinamentos, eu e a Tamires, a gente assistiu a recomendação e a gente sempre tem um monte de sugestões nas Segundas Poderosas e tal, e a gente pode seguir ou não, às vezes a gente não dá muita moral, mas desde que eu comecei a dar moral, eu falo, bom, sugeriu alguma coisinha que comentou por um segundo, ganha muito mais que eu, deve valer a pena. A gente vai buscando, vai vendo que realmente cada dicasinha vale a pena ver o vídeo que foi citado, ver o livro que foi dito. Então, se ela mencionou, porque alguma coisa de legal devia ter. E aí a gente colocou, procurando lá no YouTube, e fomos assistir. São 12 episódios desse reality mesmo, e três grandes empreendedores que eles vão para uma cidade onde eles não conhecem ninguém, com US$ 100, uma caminhonete, um celular sem contato das pessoas que eles já conheciam antes. E tem que fazer um negócio valer US$ 1 milhão em 90 dias. E aí a gente foi assistir. Assim, eu não esperava que fosse aprender tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E, assim, coincidência ou não, não creio que seja, uns 3, 4 dias antes da Priscila comentar na segunda passada, eu comecei a colocar, eu recoloquei no YouTube para ir ouvindo o livro 10x, né? Isso eu não tinha nem comentado com ela. Então, estava desde a sexta-feira, uns dias antes, ouvindo o 10x e é longo, né? Então, cada dia a gente vai avançando no vídeo, no áudio do livro. E aí, realmente, muitas das coisas que o Grant Cardone, que é o escritor do livro, que é o cara mais conhecido ali dos três personagens do reality, muitas das coisas do livro ele estava mostrando ali e a gente vai lembrando, e ontem eu estava ouvindo o livro ainda, lembrando das experiências que ele tinha falado mesmo no reality. E é impressionante a quantidade de conhecimento, a quantidade de dica que a gente pega, a intensidade que ele coloca em promoção, seja conhecido, faça amigos, relacionamento. Ele ensina que realmente é nas pessoas, é desenvolver pessoas, e a gente lembra dos treinamentos de liderança, que não é desenvolver cliente, é desenvolver pessoas, né? Não é criar volume, é criar e construir pessoas. Então, muito das coisas a gente vai relacionando com o negócio, mas assim, eu preciso assistir de novo, com um caderno na mão, mas as lições mais importantes eu acho que foram com relação à promoção, relacionamento. E como tem três pessoas e cada uma está em uma cidade diferente, a gente consegue ver como
que a abordagem de cada um é diferente. Às vezes o que fazer, o que não fazer. Uma das pessoas, ela era muito agressiva e não encorajava tanto ali os outros, as pessoas que ela estava se relacionando para conseguir construir um negócio. O outro era mais amigável, a outra ia mais para o lado da comunidade. Mas, assim, muito, muito legal assistir, não dá para perder. Assiste lá, chama 90 Dias para Ficar Bilionário, Milionário. Não, você E, viu uma temporada, tem outra, pra vocês ficarem felizes. então, A gente já começou já. a gente Você começou viu a outra ontem, temporada? Vocês viram outra? Porque tem 3 em são uma. duas. O Gran Cardone está na segunda temporada. Teve uma Isso, antes. ontem a gente começou a assistir a primeira temporada, que Muito parece que é legal. do criador do negócio, né? Que aí Aham. é só um personagem, um cara, e ele tá lá fazendo o negócio da cervejaria, que foi o ramo que ele identificou para fazer. E essa segunda temporada são com esses três, né, mais famosos. E é impressionante, assim, o relacionamento, promoção, 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 e vai ouvindo o livro do 10x e vai vendo esse documentário. É impressionante, Eu vou ver se eu tenho o link das duas temporadas impressionante. para ninguém também procurar e eu colocar ali no grupo para Legal. as pessoas. Mas, assim, o que é mais isso que eu vejo que é de impactante para quem está aqui são coisas que você começa a validar, que você, às vezes, quando está fazendo Herbalife, não tem aquela fé tão grande, né? Eu não sei se a Marília quer falar também, se ela quiser falar da experiência dela, porque realmente, assim, imagina, eles tiveram o cuidado de colocar essas pessoas em cidades que elas não eram conhecidas, porque elas são pessoas muito importantes da área delas, por isso que são cidades bem pequenas, que não sabem quem é o Gran Cardone e nem os outros dois empresários. Imagina, essas pessoas realmente, elas tinham uma coisa em comum, que elas criaram tudo do nada, mas uma coisa em comum, que era a mentalidade delas. A habilidade delas não foi tirada. Então, o que elas tinham de melhor na área delas, se elas fossem para algum lugar com a lista de contatos, imagina que elas iam fazer mais rápido $1 milhão, que impressionante, né? Eles criaram novamente o círculo de pessoas de ser bem Sim. relacionados já com a mentalidade. Então é impressionante. Daí a gente começa a dar mais valor para a mentalidade, a gente começa a dar mais valor por quem a gente se torna, porque a única coisa que não tiraram deles foi realmente a habilidade que eles tiveram para construir os seus impérios, cada um na sua área. E quem aqui nunca ouviu num treinamento da Herbalife, né? Se hoje tirassem o dinheiro de todo mundo do planeta e fosse dividido igual, que em bem pouco tempo o dinheiro estaria nas mãos das mesmas pessoas. Se você assistir esse documentário, você tem certeza que não necessariamente se você ganhasse $1 milhão, você ficaria com esse $1 milhão. Você não, talvez você a cabeça é tudo, né? Então é impressionante ver na prática. E era um reality onde estava filmando tudo. Né, Má? É incrível. Quer comentar, falar alguma coisa? Não, realmente eles mostram ali a mesma ferramenta, o mesmo, só que atitudes diferentes de como desenvolver o negócio. Então foi muito legal porque a gente conseguiu realmente olhar para o nosso negócio mesmo e ver que o Pedro faz do jeito dele, eu, Tamires, faço do meu jeito. Porém, a base do criar o relacionamento, como é importante, né? Como começa por criar o relacionamento, fazer amigos, buscar. Muito, muito interessante mesmo. O documentário é muito bom. Bom, É vale a muito legal, pena né? E assistir. por que eu escolhi a gente falar Muito, disso Muito. hoje, gente? A gente assistiu em um dia. Obrigado demais pela Não dá para dica. parar. Por que eu Não dá. escolhi Não, tomar hoje, sensacional. gente? Por quê? Porque a semana que vem vão faltar 90 dias para acabar o ano. E todo mundo aqui pode, do zero, em 90 dias, chegar em 2026 completamente diferente. Prepara a sua mente para você fazer os melhores 90 dias que você puder. Então, eu achei muito legal você mandar mensagem, comentar. Realmente, eu fiquei muito impactada com os treinamentos. Eu assisti as 2 temporadas na sequência. E o mais legal é justamente isso. A coisa mais importante que a gente poderia ter da Herbalife, se é que assim alguém ainda não valoriza tanto, é a nossa oportunidade. É saber que a Herbalife valoriza não só quem fica o dia inteiro igual uma maquininha na rua, fazendo um monte de cliente ou dando muito dinheiro, um monte de ponto. A gente aprende desde o primeiro dia que a gente deveria cuidar melhor da gente. Quanto mais a gente cuida da nossa mente e do nosso corpo, melhor a gente fica, né? E a gente começa a ver isso na prática. Então, uma coisa que é extraordinária, que a gente nunca pode esquecer de valorizar, é ter a oportunidade de cuidar primeiro da gente para a gente crescer.
Porque, sinceramente falando, quando você vai construir uma coisa do nada, pode ser que isso não esteja acontecendo na sua vida por um motivo, que é o motivo central do início da temporada, que eu acho que é o mais impactante. Vai ficando impactante tudo, mas o início é muito importante. Pegar pessoas que eles mostram a vida das pessoas antes, tem jatinho particular, casa, mansão, tudo. Então, imagina, já é difícil você viver com pouco, concorda? Quando você tem muito, mais ainda. Quando você tem pessoas que já fazem sua comida, já fazem seu serviço, já fazem tudo, e você voltar lá para trás, tentar lembrar como é isso, fazer do nada, a pessoa ter necessidades básicas e eles tirarem o modo de sobrevivência da cabeça o quanto antes. Que é isso que falta, às vezes, para ir para o topo do plano de Marte. Porque a pessoa chega aqui, ela está pensando na conta, ela está pensando nisso, e eles, na hora, pensam, como é que eu vou resolver a sobrevivência básica? Né? Pirâmide de Maslow. Onde eu vou comer, onde eu vou dormir, para a partir daí eles têm os mesmos problemas, porque eles só têm $100, todos eles, e acabou. Não tem de onde tirar, gente, não tem conta bancária, não tem ninguém para ligar, nada. Então, assim, uma coisa que eu acho que faz muita diferença para quem cresce mais rápido ou não, a gente está adaptando para a Herbalife, é uma coisa que a gente sempre ouve, mas é bom anotar, porque vai vir os últimos 90 dias do ano. Senso de urgência. Senso de urgência. Eles tinham 90 dias para ficar milionário e eles tinham $100 para aprender a sobreviver. Acabou $100, não tem dinheiro para comer, não tem onde dormir, não tem mais nada, né? E então imagina que você hoje tivesse, né, não sei lá, só o dinheiro que você tem na sua conta bancária agora para sobreviver. Você não ia pensar mais rápido em como sobreviver? Porque às vezes você está ali é aquela famosa vaquinha, né? Não estou falando que todo mundo tem que empurrar ela do penhasco, mas a gente ouve essa analogia na Herbalife, né? Você está ali na sua zona de conforto, naquele seu dinheiro que você já sabe que está ali, entre aspas, garantido todo mês, e dói muito você ter que sair da sua zona de conforto para você ter que construir algo maior. Então, se vocês quiserem comentar aqui alguma coisa, a gente vai desenvolver isso hoje para falar dos 90 dias. Querem falar mais alguma coisa? Quando que vai ter a terceira temporada? A temporada a gente vai fazer com a gente aqui, o reality aqui. Quanto tempo para chegar? É 90 dias para virar Get, 90 dias para virar milionário, 90 dias para virar presidente, e Não, assim a vai. gente pode assim, pegar uns poucos corajosos e vai para a Cidade Nova, tem 90 dias para brigar. É. E você Vai, sabe, vamos lá. gente, que é possível, mas vamos lá, gente. Hoje a gente vai. Obrigada por Então. estarem aqui com a gente. E vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre esse tema que é tão bacana, que ele é tão pertinente para a nossa vida, né? E ouvi uma frase de Zig Ziglar, né? Que ela tem tudo a ver com isso e com a Herbalife, do tema de hoje, que ele fala assim: o que você está esperando para viver a vida dos sonhos que está a 5 minutos de você? Gente, essa frase é muito forte, né? O que você está esperando para viver a vida dos sonhos que está a 5 minutos de você? E profunda que eu vou explicar, porque eu vi ela muitas vezes e eu não entendi a profundidade dela. A vida dos sonhos está próxima a você, ok. Você sonha, você vai, isso a gente aprende muito na Herbalife. Mas por que ele usa esse finalzinho que é a grande pérola dessa frase? A 5 minutos de você. 5. Por que 5? Primeiro, o universo gosta de velocidade. Não está há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos de você. Eu não estou falando que uma carreira longa da Herbalife, para ela se solidificar, ela não tenha que ser demorada, que a jornada não possa ser grande. Mas os 5 minutos são as pequenas coisas que você faz com velocidade agora. Se você sabe que você precisa fazer agora, se você tem uma lista de pessoas para estar em contato, tem que ser agora. Se você vai fazer as coisas, tem que ser tudo para agora. Tudo para hoje, tudo no seu melhor dia, porque senão realmente não flui, né? Não flui, não funciona, não vai. Não sei se faz sentido para vocês, mas quando você realmente toma os produtos corretamente muito bem, quando você simplesmente decide que você vai falar ali com as pessoas, e principalmente pensar grande, né? Então, se a gente hoje for usar como base da analogia, né, esse reality, que é o 90 dias para ficar milionário, porque a gente aqui já tem um veículo, já tem um caminho que a gente pode fazer acontecer,
uma coisa muito bacana que eu achei, sinceramente, é que todos eles, à sua maneira, né? Na verdade, são 6 que eu assisti, 6 pessoas, 3 pessoas de cada temporada. Se você não viu, eu vou achar que eu vi a primeira temporada. Tem uma primeira temporada inteira, com outras 3 pessoas. Maravilhosa, eu nem sei qual que eu gostei mais. Mas o que é o mais legal deles? Uma coisa que todos eles têm em comum. Eles não aceitam desculpas. Tem prazos, eles diminuem o prazo. Não dá para fazer em tanto tempo. São extremamente focados. Mesmo quando tudo dá errado, eles têm muito foco do que vai acontecer. E principalmente todos eles põem a mão na massa junto. Eles vão indo, apesar que o Gran Cardone é um pouco mais mandão assim, mas no mais, entre eles também põem a mão na massa. Então é muito legal você ver 6 empresários que já são bilionários, que já pagaram o preço e construíram o seu caminho, ficarem um dia só com $100 no bolso e ter que pensar o que eu vou comer, escolher o lugar onde vai comer, escolher onde vai dormir, se vai ou não. Um até conseguiu dormir de graça no trailer lá, enfim. É uma loucura. Mas, enfim, o que eu quero dizer? Você acha que eles escolheram qualquer 6 milionários? Eles escolheram pessoas. O diretor dessa série, ele escolheu pessoas que ele tinha certeza absoluta que em 90 dias iam construir 1 milhão do nada. Olha que interessante. Por causa da mentalidade, por causa do que eles construíram, do que eles fizeram. Então, o mais legal da Herbalife é entender que se na sua jornada você está aprendendo o mais importante, que é trabalhar a sua mente, que é trabalhar o que você acredita, você, sinceramente, pode construir o que você quiser nesses próximos 90 dias. Eu sei que parece coisa de mágica, coisa de pirlim-pim-pim. É por isso que você tem que assistir esse reality, porque é um reality verdadeiro. Se você está um pouco com a sua fé abalada em alguma coisa, do nada pode te dar um estalo. Do nada, né? E eu já falei aqui, e vou repetir, tornar a repetir, porque quando a gente se retorna a repetir, isso realmente fica mais forte para a gente. Eu tive um grande estalo nesse evento que a gente teve em São Paulo agora, no encontro dos anfitriões. O nome não é esse, eu já falei, gente, foi praticamente um retreat de liderança, eu nem sei explicar o que foi aquilo. E o Pedro Cardoso, em uma frase, em um final ali do evento, ele entrou na minha mente e foi como se eu tivesse pela primeira vez. Eu estou como se eu tivesse... eu não vou falar cadastrado de novo, porque eu não estou do zero, mas é como se eu estivesse começando de novo uma nova jornada, um ciclo. É como não, eu estou. Porque a hora que entrou na minha mente, de uma maneira incrível, que é possível ser chairman, eu anotei no papel que eu ia construir, a mente muda completamente para nós, né? Completamente. Então, assim, eu acreditei que era possível me tornar e ser chairman sem achar que aquilo ali fosse ir para a Lua. Para mim, sempre foi uma coisa muito longe. De repente, ficou perto. Perto não, né? Porque está longe ainda, né, gente? Mas na minha cabeça é uma coisa que se tornou realidade. E aí, quando se torna realidade, que é o que aconteceu com o pessoal do reality, que eles acreditaram, é possível, eles receberam o convite, e quando eles aceitaram achando que poderiam ganhar desafio, concorda? Que ninguém fala, você quer que eu te arranque tudo e você vire milionário em 90 dias? E o cara fala, e ele acha que não, sendo que tá tudo filmado lá e tal. É óbvio que a pessoa achou que ela tem capacidade de conseguir, senão ela não iria, né? Concorda? Eles receberam a proposta, e vai ser gravado, explicaram todas as regras, e a pessoa aceitou, né? E todos eles ganharam o quê? Um carro velho, $100 e um celular com 0 contatos. E estariam em lugares que eles não seriam conhecidos. E você tem, 90 dias, não é para sobreviver, não, com isso. É para virar milionário em 90 dias. Então, você concorda que quem aceita um desafio desse já não é uma pessoa muito normal, né? Já é uma pessoa muito acima da média para aceitar esse desafio? E foi impressionante. Vocês têm que assistir, é demais. Então, quando você acredita numa coisa, o que eu quero dizer? A partir do momento que você acredita, a sua mente, como que você transforma isso no trabalho? Ela já vai achando os caminhos, ela já vai achando a solução, porque você tem certeza absoluta do que você vai conquistar. E é por isso que em muitos treinamentos da Herbalife, quando a gente volta para trás, a gente fala o que você realmente acredita que pode conquistar em 90 dias. E se você não está com medo de colocar, ou se você está com a sua crença fraca, a primeira coisa que você tem que fortalecer é essa crença, porque ela existe dentro de todos nós. Todos nós. Fala assim, não acredito, isso é um talento para algumas pessoas. Tem algumas pessoas que têm o talento de ser visionárias. Vou provar para vocês que não são algumas pessoas, e são todas. Sabe como? Todo mundo aqui um dia foi criança. E a criança acredita em quê?
em tudo. Você era essa criança, uma página em branco que um dia acreditou que podia o quê? Que podia ser super-homem, que podia voar, que podia ser princesa, que quando crescesse ia ter um castelo, outro acreditava que ia, sei lá eu. Quem aqui consegue lembrar dos sonhos que tinha quando era criança? Ou você acha que quando você pensa, o que eu vou ser quando crescer? Ah, eu vou pagar o boleto, viver numa casinha, ter uma. Você imagina o quê, gente? Você imagina a grandeza. Todo mundo nasce com um cérebro grandioso. Aí você pergunta, então por que que nosso cérebro mudou? Porque a gente tinha todo um ambiente propício para isso. Se você imaginar a vida da criança, como é que é a vida da criança, né? Desde pequenininha. Um adulto olha para ela, tá todo mundo sorrindo para o bebê. Tá todo mundo com imagem de corojamento. Aí seu filho começa a crescer. Qualquer coisinha que ele fala, qualquer coisa que ele faz, tudo. Ai, que lindo. E ao redor dele o quartinho é como? É colorido. E as coisas ao redor são o quê? Positivas. Os estímulos são todos positivos. Ele começa a cantar uma musiquinha, como que é? Quem tá feliz, bate palma. A vida da criança é isso, gente, é isso. Aí ela vai crescendo no mundo, aí ela começa a ir para a escola, ela faz qualquer, ou nem vai para a escola, ainda pequenininha, ainda faz qualquer rabisco no papel. O que que a gente fala? Ai, que lindo, tudo é lindo. A criança acredita no poder dela, porque os estímulos ao redor são propícios. E a criança tem a fase mais difícil dela, porque ela tem que aprender a andar. Se ela desistisse de andar, estava todo mundo engatinhando aqui. Ela levanta, cai, levanta, cai. Ela tem que aprender a fazer tudo. Ela não sabe fazer nada. Ela precisa aprender a fazer tudo. E os estímulos e tudo isso ao redor vai colaborando para que ela tenha isso. Aí ela cresce, ela vai para um ambiente completamente diferente. Ela começa a ouvir críticas, que cada um aqui começa a ouvir numa fase diferente da vida, mas todos nós ouvimos. Algumas críticas vêm quando a gente é professor, ouve do professor. Tem gente aqui que ouviu dos pais, tem gente aqui que ouviu de amigos, e aí vai começando a autoestima ficar meio baixa, a criança já não tem mais aquela segurança de que ela pode falar, né? Tudo que ela pensa, ela tem aquela fase de se sentir aprovação, se vão gostar de mim ou não, se o que eu estou fazendo é errado ou não. Na adolescência, isso vai piorando, e aí vai indo, aí ela vai começando a ter frustrações na vida diversas, em todas as áreas. Desde o primeiro amor não correspondido, até notas da escola, seja lá o que for, tem muitas experiências que ela vai se frustrando, frustrando, frustrando. Aí ela vai para o mercado de trabalho, enfim, já sabemos. Já sabemos tudo o que acontece na vida. E cada um vai reagindo de um jeito, né? E aí você vê, não importa o que acontece em si, como você reage ao que acontece, aí a gente começa a ouvir várias frases da Herbalife que vão fazendo sentido na vida de muitas pessoas para que elas sejam bem-sucedidas ou não. E fora essas críticas, né? Tem um treinamento do Jim Rohn, né? Que ele fala sobre coisas da vida que são pilares importantes. E ele fala assim, né? Eu estou falando agora, eu estou literalmente, não é da minha cabeça, citando o Jim Rohn. E ele fala assim: se um pai tem dois filhos que foram criados do mesmo jeito, na mesma casa, no mesmo ambiente, né, tudo igual, frequentando as mesmas escolas e tudo mais, um fica super bem sucedido na vida e o outro não. E aí ele pergunta qual foi a diferença, por que um deu tão certo e um deu tão errado. E o Jim Rohn responde que tem certeza absoluta, ele fala, nem preciso pensar na resposta. Foram as influências e as amizades que eles tiveram que influenciaram as decisões que eles tomaram e foram moldando o caráter de cada um de um jeito. Que fizeram isso. E caráter, gente, aqui eu não estou falando só que um filho ficou com um bom caráter e o outro ficou mau caráter. Também pode ter sido. Mas, como o Jim Rohn fala, não necessariamente um bom caráter e um mau caráter. Talvez um caráter de mais resiliência, um caráter de mais força de vontade, e o outro foi ficando fraco e desistindo de coisas porque escolheu um ambiente, amigos e influências que tomavam esse tipo de decisão. E ele começou a criar hábitos que tornaram ele uma pessoa de fracasso, enquanto o outro conviveu com outro tipo de nível. Ele nivelava mais por cima as amizades e os hábitos das pessoas ao redor, e o outro nivelou com pessoas que convivem na zona de conforto, se acomodam com tudo e fazem coisas medíocres
e medíocres por aqui quer dizer medianas, e começou a ter uma vida mediana, com resultado mediano. E olha que forte isso, olha que forte. E tudo que eu estou falando aqui, nada tem a ver com sorte. São escolhas pessoais que a gente faz todos os dias. E foi assim que aquela criança que acreditava em tudo parou de acreditar. Foi assim que aquela criança que está dentro de cada uma de nós, que foram fazendo várias escolhas, e algumas crianças de nós continuam crescendo, as outras estão um pouco machucadas, e a outra, sei lá o que aconteceu, mas que a qualquer momento isso pode mudar, muito mudar. É a história que eu sempre conto da pulga. Desde o meu primeira vez que dei palestra no palco, eu me lembro, eu estava muito nervosa. Compartilhar aqui com vocês, para quem conhece, não me conhece desde o meu começo da Herbalife, né? Entrei na Herbalife, no primeiro mês virei equipe mundial. Com 10 mil pontos, era uma coisa difícil de acontecer. Acontecia, mas era mais difícil de acontecer há 22 anos atrás. E aí, naquela época, o STS era de 2 dias. Nossa, não sei quem da época do STS de 2 dias. E aí me chamaram para fazer a palestra de recrutamento no segundo dia. E são 45 minutos de palestra, porque eram 2 dias, muitos temas e tudo mais. E aí eu estava um pouquinho nervosa, meu patrocinador bem bravo e eu um pouquinho nervosa. Eu não disse que eu não ia fazer, eu não disse nada, e ele perguntou: "E aí, tudo certo para amanhã?" E eu falei: "Eu estou um pouquinho nervosa", porque eu nunca tinha palestrado, gente, eu só tinha dado uma vez um depoimento, gente, no palco, e eu já tinha ficado super nervosa. Mas sou corajosa, sou corajosa. E ele falou para mim assim: "Se você não tiver controle emocional para subir nesse palco, você tem que ser empregada para ter uma pessoa que tem controle emocional por você." Essa foi a minha palavra de estímulo, minha frase motivacional para eu ser palestrante. Falei: "Não, mas eu vou. Você só perguntou como eu estava, mas eu estou ótima." Aí eu fiquei mais nervosa ainda, né, com o patrocinador bravo, enfim. E eu falei: "Eu preciso falar alguma coisa de diferente ali, né." E aí eu me lembro de ter lido o livro do doutor Laí Ribeiro, e eu me lembro dessa história da pulga. E essa história da pulga, daí desde então, né, que passar dos anos a gente vai fazendo outras palestras, eu sempre terminava minhas palestras com ela, e eu terminei a minha palestra, minha primeira palestra com ela, que é o quê? Quando você vai no circo, né, aliás, o Alderi citou uma parte dessa minha dessa minha frase, da minha historinha no nosso último STS. Quem aqui já viu que o elefante fica preso num banquinho, né? Você vê o elefante preso num banquinho, por quê? Porque quando ele é pequenininho, amarram a patinha dele na árvore e quando ele puxa, dói. Quando ele puxa, dói. Quando ele puxa, dói. Depois de um tempo, ele condiciona a cabeça de que quando amarram alguma coisa na pata dele, se puxar, dói. Então, quando ele já tiver com a mente condicionada, se você puxar, amarrar a patinha dele, ele não puxa mais, porque ele sabe que dói. E aí, quando a gente era quem aqui já viu um circo de animais, né, você pode ver que o elefante, às vezes, ele está arrastando uma cordinha no pé, amarrada em nada, né, já repararam? Às vezes está num banquinho, mas às vezes está em nada, e ele não está se mexendo, porque ele já sabe que se ele puxar, dói. E a mesma coisa que fazem com os circos de pulgas amestradas na Europa. Na Europa existe um circo de pulgas, né? E aí o que eles fazem? Elas ficam ali arrumadinhas, com roupinhas e tudo mais. É um museu das pulgas, né? E aí, como eles fazem para elas ficarem ali? Quando a pulga ela é pequenininha, eles pegam a pulga e colocam no potinho. Então, vamos supor que a pulga pulasse 5 centímetros, eles colocam ela num potinho de 2 centímetros. E aí a pulguinha pula, bate a cabeça, pula, bate a cabeça, pula, bate a cabeça, pula, bate a cabeça. Quando ela condiciona que se ela pular, bate a cabeça, você pode tirar a tampa desse potinho e antes eu falava assim, pode deixar com as florestas, em volta das florestas e cachoeiras mais bonitas que ela nunca vai sair. Aí eu lembro que o meu irmão falou: "Quem falou que a pulga gosta de floresta e de cachoeira, né?" Aí eu comecei a dar palestra falando que você pode colocar ela perto do canil com os cachorros com o pelo mais fofinho, que ela não vai sair de lá. Por quê? Porque ela está condicionada que se ela pular, vai bater a cabeça. E aí, sabe o que acontece quando a pulga papai e a pulga mamãe tem a pulga bebê? A pulga mamãe condicionada e a pulga papai condicionada, quando tem a pulga bebê, ela já ensina que a pulga bebê tem que pular 2 centímetros. E a pulga bebê, ela foi condicionada sem nunca ter dado um pulo. Ela aprendeu a pular 2 centímetros. E o que isso tem a ver com Herbalife? Talvez você seja a pulga mamãe ou seja a pulga papai, que já tentou várias coisas na vida e pulou e bateu a cabeça e se machucou em várias coisas e você parou de tentar
Por quê? Porque isso doeu e ficou mais fácil ficar parado, porque aí parou de doer. Ou pior, talvez você seja a pulga bebê, que nunca nem pulou mais alto, que nunca nem imagina que possa tentar falar em ficar rico, porque isso vai te machucar, porque você foi condicionado de pequeno. E aqui na Herbalife a gente tem um mundo de possibilidades que a cabeça não está doendo, que você sim pode pular para ficar rico, se você sim pode decidir ganhar o que você quer, que você sim pode trabalhar as horas que quiser, que você sim pode decidir o seu destino para onde você quiser. Aqui ninguém está condicionado a nada, né? Você não tem que almoçar meio-dia. Perguntei uma vez numa plateia que horas as pessoas almoçavam e teve uma vez uma mulher que me falou que ela almoçava meio-dia e 13. Eu falei: "Por que meio-dia e 13?". "É, porque é a hora que é o horário do almoço, toca o sei lá, é o horário do almoço dela". Eu falei: "Mas você tem fome meio-dia e 13?". Porque as pessoas almoçam a hora que elas almoçam, a maioria não almoça quando tem fome. A maioria almoça porque a hora do almoço que alguém decidiu que ela tinha que almoçar. A pessoa sai de casa que horas? A hora que tinha que ir. São Paulo tem trânsito por quê? Porque todo mundo sai de casa na mesma hora. Agora o trânsito é toda hora, mas existe o horário onde tem mais trânsito, né? A Avenida Paulista, quem nunca foi na hora do almoço, toca uma sirene e tá todo mundo atravessando a rua ao mesmo tempo. A vida da boiada, as pessoas condicionadas como robôs, elas acordam na mesma hora, mais ou menos, de tanto a tanto tempo. Elas saem de casa mais ou menos à mesma hora, elas almoçam mais ou menos na mesma hora, elas voltam para casa mais ou menos na mesma hora. Antigamente, quando eu entrei na Herbalife, elas assistiam praticamente os mesmos programas de televisão, porque era na época, ai, tá parecendo que eu sou velha, mas enfim, era a época, não tinha TV aberta, então todo mundo assistia mais ou menos a mesma novela, e no dia seguinte falava sobre as mesmas coisas, porque todo mundo assistia praticamente aquele mesmo canal de televisão. E era mais ou menos, e no final do mês ganhavam todo mundo mais ou menos a mesma coisa. Se você é formado de tanto a tanto, pós-graduado de tanto a tanto e dependendo do cargo de tanto a tanto. É verdade ou não? Todas pessoas condicionadas como animais, como a gente falou de um elefante, como a gente falou da pulga, seres humanos condicionados a acreditar que essa é a vida que eles têm que viver. Só porque a maioria vive não significa que essa é a vida certa. Só porque as pessoas foram condicionadas não significa que é assim que tem que viver. Só porque talvez, não sei aqui, tá, o pai ou a mãe de alguém, ou sua família, familiares, seus parentes e seus amigos tiveram uma vida normal, que é normal ter carnê, que é normal comprar parcelado na Casas Bahia ou na Magazine Luiza ou qualquer uma dessas, e ter uma casa média ou um carro médio e tudo assim, não significa que você tem que ser uma dessas pessoas. Mas parece às vezes que quando a gente vê pessoas fazendo tudo meio parecido, que essa é a vida que a gente deveria ter também. Mas não é. E aí um belo dia, você como uma grande pessoa, entrou numa sala da Herbalife. E aí você entrou na sala da Herbalife e você viu um mundo muito doido. Você viu um mundo onde as pessoas falam de ficar rico com uma velocidade, você viu as pessoas ficando animadas como a maioria não fica, as pessoas tendo saúde, comendo diferente, falando sobre ouvir livros, falando de ideias e não de pessoas, falando do futuro e não da crise. Um mundo doido, um mundo diferente da maioria. Concorda que é ou não? E aí, tanto é que quando você vai tentar mostrar esse mundo, a maioria das pessoas, elas falam sim ou elas falam não para você? A maioria fala: "Que legal esse caminho da Herbalife, hein? Nossa, você encontrou um negócio top, também quero". A maioria fala o quê? A maioria tá lá com aquela mentalidade, tá condicionada, tá difícil de desalienar essa pessoa. Claro que algumas a gente consegue, e a gente também não vai chamar a pessoa de alienada, o máximo que a gente consegue é primeiro a gente sair da alienação. É só ler o livro Mais Esperto que o Diabo, você entende que realmente tem todo um contexto para a pessoa pensar assim, desesperançosa da vida, achando que, ou algumas até acham que é ruim ser rico, ou que o rico é uma pessoa ruim, algumas até acham que sonhador viaja na maionese e não vai para lugar nenhum, enfim, alguns já têm algumas crenças muito fortes. E você não pode mudar o outro. Você pode começar mudando a si mesmo e procurar pessoas que ou não tenham essa cabeça ou estejam dispostas a mudar. E isso é Herbalife, isso é o recrutamento, isso é a vida. É entender, é muito mais fácil você entender o contexto todo, e aí você não vai desanimar quando alguém fala não, porque ele não está falando não para você, ele está falando não para ele, para a vida dele, que pena, infelizmente. É claro que se ele falasse sim, talvez se ele fosse uma pessoa que fosse chegar a presidente, é claro que é muito melhor para a gente que a pessoa venha com a gente.
Mas a pessoa mais beneficiada foi a gente de entrar na Herbalife. E aí você entra nesse mundo, e aí agora a gente vai voltar para a parte de acreditar. Você entrou num ambiente que vai transformar você naquela pessoa que vai de novo acreditar que pode tudo. Ou, de novo, se você é a pulga pai. Ou se você é a pulga filho, que vai finalmente entender o sentido de acreditar em tudo e que é possível. Como? Criando de novo um ambiente onde as pessoas é um ambiente positivo, igual aquele bebê que quando ele fazia uma coisinha, tudo o papai e a mamãe batiam palma, e parece que essas coisas pequenas não fazem diferença, mas elas vão entrando no seu subconsciente. Quem aqui nunca foi no STS e a primeira coisa que a pessoa pede? Uma salva de palmas para vocês que estão aqui pela primeira vez. Vocês podiam estar em casa, mas vieram aqui hoje fazer um domingo diferente. Não é verdade ou não? Uma salva de palmas para você que veio pela primeira vez no final de semana de liderança. Você podia não ter vindo, veio de longe, se esforçou e você está aqui. Uma salva de palmas para você que cadastrou. Uma salva de palmas para você que está utilizando os produtos. Uma salva de palmas para você que é novo, 500 pontos. Para você que é consultor de sucesso. Para você que é novo supervisor. E assim você vai sendo reconhecido por cada pequeno passo que você dá. E quando você é reconhecido por cada pequeno passo que você dá, não importa o quanto você já sofreu na vida, não importa o quanto já foi difícil, não importa quantas vezes você caiu, você é encorajado a levantar e continuar. Você é encorajado a subir no plano de marketing. Você tem os treinamentos positivos que podem mudar a sua cabeça a qualquer momento e a sua vida pode mudar do nada, de verdade, em 90 dias. Eu acredito. A sua vida pode mudar completamente. Você pode decidir hoje mudar a direção. Pode ser um treinamento pequeno aqui online ou pode ser um treinamento grande como o final de semana de liderança. A decisão é sua, mas ela pode acontecer em um dia. E aí vem aquela frase que eu falei: o que você está esperando para viver a vida dos sonhos que está a 5 minutos de você? E outra, digo mais, tem gente que cresce pelo amor, tá um ambiente positivo aqui maravilhoso e ele tem tantos sonhos e aí ele decide agora eu vou. Tem gente que cresce na Herbalife pela dor, de tantas coisas que você não aguenta mais na sua vida que estão difíceis, que é ruim, eu quero, chega, agora eu vou. Cada um, não importa o motivo que fez ser o seu gatilho. Às vezes o seu pior momento vira o seu melhor momento. O que importa é o seu momento de virada. É você acreditar que você pode. São aquelas 3 perguntinhas que Jim Rohn faz. Por que não? Por que não? Por que não Herbalife? Por que não ficar rico? Por que não abraçar essa oportunidade de uma maneira que você tenha uma vida que você nunca imaginou ter? Por que não você? Por que não você ser presidente da Herbalife? Por que não? Por que não você ter a vida dos sonhos? Você ter aquela casa que você nunca imaginou que poderia ter uma vida mais confortável? Por que não você? Por que não você andar de primeira classe do avião? Por que não você? Por que não você ter um carro maravilhoso, conforto, segurança financeira, um bom plano de saúde, as melhores escolas para os seus filhos, ter tempo livre, também ter dinheiro? Por que não você? E por que não você agora? Gente, essas perguntas do Dimão, por que não? Por que não você? E por que não agora? Por que não agora? Agora é o melhor momento. Por que não agora? Estão começando os últimos 90 dias do ano. Por que não agora? Agora é o melhor momento da Herbalife, a gente tem tudo, a gente tem Masterclass. Gente, a Masterclass, quem que assistiu a Masterclass de ontem? Tá gravada, ainda dá para trabalhar com ela. Gente, doutor Davi Menezes, 2 dias, que fantástico, que presente. A gente trabalhei que nem nunca semana passada para ter pessoas. No final, foram 76 pessoas. Agora eu vou ficar esses dias aí vendo se todo mundo viu a gravação, como é que foi, fazer os fechamentos. De graça pra gente assistir a Masterclass. O cara dedicou o final de semana dele, o tempo dele, que é precioso. Sábado e domingo, à noite, ele era o único dia que tinha na agenda dele, ele já tá trabalhando de segunda a sexta. O cara fez isso para nós de graça. Que sensacional! Tem gente que não aproveita e depois quer saber por que não chega o momento. O melhor momento para colocar pessoas em programa de transformação corporal. Ah, mas eu não trabalho com T21, eu trabalho com 90 dias, eu trabalho com o meu trabalho de coach ali. E o que tem a ver? O cara fez um por um. Qual produto da Herbalife você tem que tomar? E aí a pessoa que ouve aquele treinamento não vai querer comprar o suplemento XYZ.
Gente, vou falar uma coisa aqui para vocês. Nós somos a parte mais importante do relacionamento com os clientes, com toda certeza. Mas se nós formos mostrarmos para o cliente que só nós é que fazemos diferença na vida para ele ter o resultado, ele compra qualquer suplemento, tá? Porque ele tem você e pode ser qualquer suplemento. Ele tem que entender que é você o cara e que os produtos são o cara e que o acompanhamento é o cara. Todos os pilares. Valorize seus produtos da Herbalife, pelo amor de Jesus Cristo, para ele continuar com você e com os produtos da Herbalife. Você e os produtos da Herbalife. E o Davi fez isso com uma maestria, com um brilhantismo, né? Que se você não viu, assista a aula 1 e a aula 2. Sensacional. Use as coisas gratuitas que a Herbalife te oferece de ferramenta para você fechar mais pessoas, para você ter mais pessoas tomando os produtos. Porque quem aqui não é, independente se é da Herbalife ou não, que acha que uma pessoa que mesmo se não for na Herbalife, quem não fica impressionado com uma palestra do Davi Menezes, gente. O cara é pesquisador disso. O cara pesquisa tudo de ponta e ainda pesquisa tudo de ponta para combinar com os produtos da Herbalife. Eu não saberia explicar melhor para nenhuma pessoa. Jamais uma coisa dessa. Então, aproveita quando você tem essa oportunidade. Aproveita quando você tem essa autoridade, né? Ele tem estudos científicos, ele tem base para falar muito ampla de conhecimentos. Então, assim, falei tudo isso porque não você, porque não agora, eu não sei de onde entrou o Davi, mas enfim, ele entrou, agora eu tenho que voltar no que eu estava falando. É que eu falo sobre valorizar as coisas que a gente tem aqui. Muitas coisas gratuitas que a gente tem aqui, de você poder trabalhar o seu corpo e a sua mente. Mude sua mentalidade. Se você pode consumir todos esses produtos com 50% de desconto e não consome, como é que você vai convencer uma pessoa a comprar os produtos de você se nem você está tomando? Isso aí não é uma crítica, é só uma linha de raciocínio. É bom para você falar para novos, porque às vezes o novo não entende muito isso. Você vai conscientizando ele aos poucos, sem ser de maneira agressiva, vai mostrando para ele. Poxa, você tem esses produtos maravilhosos aqui. Como foi muito bem citado pelo doutor, ele não gosta de chamar ele de doutor, ele gosta de chamar ele de professor, mas como ele tem doutorado, né, é doutor Davi Menezes, mas vou falar professor Davi, como ele muito bem falou para nós, o shake considerado número 1 do mundo, o melhor shake de proteína do mundo. Vou repetir, os produtos Herbalife é o melhor shake de proteínas do mundo. Não porque a gente inventou, ele tem um selo disso, ele tem um respaldo, ele tem toda uma explicação. Então, se você quer que as pessoas valorizem os produtos da Herbalife, assiste e mande para os seus clientes essa preciosidade. Por mais 72 horas depois some do ar e ficou realmente simplesmente sensacional. Mas assim, o que eu quero dizer? A gente tem ferramenta para tudo. STS, gente, a gente tem sistemas de apresentação. Tem HUM, terça, quarta e quinta com presidente todo dia. Tem STS em tudo que é lugar do Brasil. Praticamente todos os STS hoje do Brasil, acho que todos, tem um membro da equipe de presidentes, ou 2, ou 3, ou 4. Olha, o de São Paulo valoriza levar as pessoas para assistirem. Olha o próximo de São Paulo, Fábio Fujihara. Gente, não dá. Se já está tudo na mão, é só a mente aqui acreditar. Isso que a gente tem hoje, gente, é o oposto do que aconteceu 90 dias com o que a gente acabou de falar aqui do plano de milionário, né? A gente falou aqui do plano de milionário 90 dias, onde a pessoa tinha que fazer do nada. Aqui a gente pode fazer, mudar nossa cabeça e fazer com tudo disponível. Isso é o principal, certo? Então, gente, ixi, tá cortando grama aqui. Vocês estão ouvindo barulhão ou só eu que tô? Tá muito ruim o barulho? Ah, não? Então tá só aqui mesmo, que bom. Então, vamos finalizando aqui. Então, gente, a gente tem todas as ferramentas possíveis para produto, todas as ferramentas possíveis para negócio, e eu não tenho como terminar. Para que você abra essa mente, para que você seja aquela pessoa que está lapidando o seu caráter, lapidando a sua boa vontade, lapidando sua persistência, lapidando sua resistência, exercitando a sua visão de longo prazo, sua fé, e que tudo é possível agora. Não tem melhor lugar do que o final de semana de liderança. Sair de lá um presente para os seus últimos 3 meses do ano. Os seus 90 dias ali, ó, ficarem redondinho e encaixar. Mas eu quis falar hoje assim, o final de semana de liderança não será nada se a sua mente não estiver preparada para isso. Para ser seletivo no que você vai ouvir. Para ser assertivo no que você quer. Eu, se fosse você aqui agora, vocês aqui, teriam uma lição de casa para esses próximos dias. Eu lapidaria muito bem os meus motivos. Por quê? Porque eu agora. O que eu quero de verdade para os próximos 90 dias? Tenha coragem de colocar no papel.
Coloque no papel. Coloque lá no papel tudo que você realmente quer de verdade, para que quando você for lá, isso aconteça. Se você não tiver nem a coragem de sonhar, porque é longe, nem colocar no papel, como é que vai se realizar? Você põe no papel e corre atrás de acreditar e ver por que será que eu não estou acreditando. Eu vou dar um jeito de acreditar. Para isso servem os eventos Herbalife, para isso serve você realmente ter no coração, para isso serve você se cercar das pessoas certas. Última finalização. Então, final de semana de liderança, preparar a cabeça para isso, para absorver lá. Absorver o quê? Não pode ser o foco sem foco. Absorver o que eu realmente quero. O final de semana de liderança não vai fazer nenhuma diferença, nem se for o melhor treinamento da vida, se você sair de lá completamente desfocado, não sabe o objetivo que você for lá. Ele serve como um potencializador para colocar o seu plano de trabalho em prática e você refinar o seu plano de trabalho e você sair de lá voando. Última coisa importante se saber. Herbalife não é um lugar de milagres. Herbalife é aberto a todo mundo, mas nem todo mundo é para Herbalife. Vocês entendem essa frase? Eu ouvi essa frase quando eu entrei no negócio e ela é tão profunda, gente, que eu demorei para entender na íntegra. Isso que Herbalife fala que está nos detalhes, né? O que significa que Herbalife é aberta para todo mundo? Significa que qualquer um pode cadastrar, concorda? Se a pessoa falar quero cadastrar, cadastro. Se a pessoa falar quero fechar a supervisão, o que ela faz? Ela fecha, ela arruma o dinheiro, ela fecha. Mas não significa que ela seja para Herbalife. Em que sentido? Será que ela vai ter a persistência de fazer? Será que ela vai dar valor para a oportunidade? Será que ela vai ser uma pessoa legal? Não sei. E aí, aos poucos, ela pode acabar saindo do negócio. E Herbalife tem todos os tipos de pessoas. E é claro que aquelas pessoas que vão evoluir muito, vão crescer mais, vão se desenvolver, vão estar ali crescendo. Mas você tem que escolher quem são as pessoas que você se rodeia, fora da Herbalife e dentro da Herbalife. Porque dentro da Herbalife tem pessoas que podem te levar para a direita e tem pessoas da Herbalife que podem te levar para a esquerda. E você tem que escolher isso. E todo dia, tudo que a gente faz, não só pessoas, gente, tudo é escolha diária. Eu sou seletiva com o meu tempo e com as pessoas ao meu redor. Eu aprendi isso, eu não era assim. Eu aprendi isso. Não é qualquer pessoa, não desmerecendo ninguém, não sou melhor que ninguém. Mas se a pessoa não estiver acrescentando na minha vida, se eu perceber que tem uma coisa ali que não é bem, não faz parte do meu objetivo, não combina com meus valores, eu afasto. Né? Não tem valores piores e não tem valores melhores, tá? Vou ressaltar, tem valores diferentes. Não tem melhores, não tem piores, tem diferentes. Será que você está rodeado das pessoas com os mesmos valores que os seus? De novo, não tem melhores e não tem piores, tem diferentes. Estão ouvindo bem, né? Estou repetindo aqui que é para não ser mal interpretado. Você precisa estar rodeado de pessoas com valores iguais aos seus, porque é essa sinergia que vai te levar para onde você quer. Às vezes você está rodeado de pessoas com valores um pouco diferentes e as coisas não estão entrosando. Quem aqui já tentou encaixar uma peça do quebra-cabeça que não vai? É bem parecidinho ali, mas não vai. Ele fica quase encaixado. Então, eu já passei por isso algumas vezes dentro do negócio Herbalife. A peça não estava meio encaixando, é só tirar. Se você não tirar a peça errada, não tem como achar a peça certa. Não dá para pôr duas peças ao mesmo tempo no mesmo lugar. Então, seja seletivo, faça suas escolhas, faça seu trabalho e eu tenho certeza que você vai realmente crescer. Olha só, a Flaviane está em Palmas, Tocantins, ela não tem STS lá e aí ela assiste o STS online. Parabéns! Cada um usa as ferramentas que tem. Parabéns para a Flaviana e para você que tem um STS perto, fica a reflexão. Olha só, tem gente que está perto do STS e não dá valor porque está ali todo mês, né? Às vezes, vou escolher se eu vou, se eu não vou, se eu estou cansada, isso aqui, sei lá, né? E às vezes é assim. Então, gente, para finalizar, resumo de 2 minutos. 2 minutos não, eu tenho 9, mas eu vou finalizar o resumo. Começamos aqui falando hoje sobre 90 dias para ficar milionário. Como pessoas que pensam parecido podem construir tudo do nada, que não é do nada. Eles têm uma coisa em comum: a cabeça deles e a habilidade que eles desenvolveram. Mesmo se você perder tudo, você constrói de novo quantas e quantas vezes você quiser. Fabiana, quero tirar uma foto com você, hein? Ai, minha amiga Valéria Fagundes, presidente maravilhosa, está aqui na tela. Quanto inspiração eu tenho por você, essa história com o Rodrigo, Valéria, maravilhosos, sensacionais, história de superação incrível, uma mentalidade espetacular.
E aí a segunda coisa, você construir do zero. Você tem aqui na Herbalife, não é do zero. Você tem todas as ferramentas de desenvolvimento pessoal. Olha aqui, a segunda poderosa é o quê? É de graça. E você está ouvindo quem? O conhecimento da Priscila? Não, você está ouvindo através de mim 22 anos de conhecimento que eu compartilho de outras grandes líderes com muito mais conhecimento que eu. Compartilho Zig Ziglar, compartilho Jim Rohn, compartilho Mark Hills, compartilho os grandes mestres que me ensinaram muito para construir e para crescer como pessoa. Aliás, Valéria, em homenagem a você, querida, vou até citar uma frase que eu ouvi muito emocionada do seu marido no treinamento uma vez, que foi, olha onde foi um lapidando diamantes em Águas de Lindóia. Eu era equipe mundial e o Rodrigo fez um treinamento incrível de administração financeira e ele contou momentos muito difíceis que vocês passaram. Aí ele citou uma frase, eu lembro que eu chorei, que ele falou assim: chegamos ao fundo do poço. E aí ele fala, mas quando você está no fundo do poço tem uma coisa boa, não dá para ir mais para baixo. E você olha para cima e você vê as estrelas. E foi muito bonito, porque aqui não estamos no mesmo contexto do treinamento, mas é como é bonito. E vocês foram para as estrelas e viraram presidentes, e tem presidentes abaixo. É uma inspiração, o quanto a gente aprende na Herbalife. E saber que o meu grande sonho de ser presidente, sabe o que era, gente? Eu queria ser como os presidentes. É claro que eu queria a vida deles, o cheque deles, tudo deles, mas eu queria ser um presidente. Quando eu não era presidente, eu queria ser um presidente porque são pessoas tão incríveis que a gente admira tanto e hoje ter possibilidade de sermos amigos desse tipo de pessoas, gente, de você poder impactar a vida de outras pessoas, é das coisas que eu mais sou grata. Um dos meus grandes tesouros é isso. Você fazer isso dar de volta o que você recebeu. Qual que foi a coisa que eu mais ganhei na Herbalife em todos esses anos? Claro, é óbvio, a saúde, né? Mas não tem uma coisa que foi mais importante que a saúde. A pessoa que eu me tornei. Porque a pessoa que eu era antes fazia escolhas para eu não ter saúde. Eu poderia ter todos esses produtos da Herbalife disponíveis para mim, mas com a cabeça que eu tinha antes, eu ia comer as outras coisas. Então não ia me adiantar nada ter os produtos disponíveis, nem que fossem de graça, com a cabeça que eu tinha antes, porque eu fazia escolhas erradas. Então, a melhor coisa para mim, que eu posso dizer, a minha maior fortuna na Herbalife foi essa mentalidade, para eu poder fazer as escolhas corretas. É claro que eu não faço todas corretas, né, gente? Óbvio. Adoraria fazer todas as escolhas corretas. Mas realmente é uma coisa inacreditável. Então, você mudar a sua cabeça, você se rodear das pessoas com os mesmos valores que os seus, como eu disse, e são diferentes, ninguém é melhor ou pior que ninguém. Se rodeie das pessoas certas para você ter a sinergia correta, para você ir para o lugar correto. Tenha o seu foco lapidado. Né? Tenha a coisa que eu mais admiro no Jorge de la Concepción, que já falei aqui, tive a oportunidade de ter um convívio com ele um pouco mais íntimo, um pouco mais restrito. Se você tivesse essa oportunidade de ficar ali com ele 1 hora, 2 horas, passar um fim de semana, né, como a gente tem essa oportunidade, tem uma coisa nele que é surreal. E aí você entende por que ele tem todo esse resultado. Ele tem uma visão de futuro que provavelmente é o que tinha parecido ou não, mas que deveria ser a maior característica do Mark Hills, que eu não tive a possibilidade de conhecer. O quanto o Mark Hills enxergava longe. O quanto você vê naqueles vídeos do Mark Hills que ele enxergava tão longe que nem o Jim Rohn acreditava, né? Que ele falava, você vai lá dizer que a gente vai ganhar, né, sei lá quantos milhões, você lembra? E aí ele fala, eu não sei nem quantos milhões é, não sei se alguém souber aqui, aí ele fala, eu não. Aí ele fala, você quer que eu fale isso publicamente? Ele fala, eu não. Aí ele fala, mas Mark, eu não acredito que a gente vá conquistar isso, né? Eu não sei como eu vou falar isso publicamente ali num evento da Extravaganza, e ele fala, pegue meus olhos emprestados. E essa visão do Jorge é incrível, porque o Jorge enxergou com clareza que ele ia chegar a 100K, montou um plano para chegar a 100K quando não existia esse patamar no mundo da Herbalife. É impressionante, impressionante, né? E ele traçou esse plano, né? Imagina você acreditar numa coisa que nunca aconteceu. Não é muito louco isso, gente? Uma coisa que nunca aconteceu. E aí ele chegou a 200K.
E aí ele deu um depoimento no Honors falando, né, que o que ele estava mais feliz não era de aquele ano ele tá sendo reconhecido como 200K. Isso foi online, foi no meio da pandemia, aliás, que ele conseguiu isso. Então o Honors foi online para os qualificados e tinham vários naquele ano, 5 pessoas chegado a 100K. Nunca existiu no Herbalife e de repente outras chegaram. E ele falou: "Mas o mais entusiasmado do que eu chegar a 200K é saber que outras pessoas viram que depois que eu cheguei é possível. E olha aqui, ó, eu não falei que eu não sou um extraterrestre, não é porque sou eu, olha, outras pessoas chegaram também. Quando alguém chega, outra pessoa vai lá e acredita. Olha lá, ó, tá vendo? Eu gosto de ajudantes por isso. Era para falar que eles iam sair de 100 milhões de dólares para 400 milhões de dólares. E não só que eles chegaram, como a Herbalife naquele ano fez 500 milhões. Muito obrigada pela ajuda aqui, Anderson. É isso, gente. A Herbalife fez, além de acreditar, foi além. E aí, como ele finalizou o discurso dele, desse ônus. Ele falou assim, e eu tenho certeza absoluta, eu falei, o que o cara vai falar depois de chegar a 200K? Sabe o que ele falou, gente, depois de parabenizar os que chegaram a 100? Vocês não vão acreditar o que ele falou. Nem ele falando, vocês vão acreditar. Ele falou, e vai chegar a hora que eu vou chegar a 1000K. Gente, ele falou, eu vou chegar a 1000K, mas sabe por que eu vou chegar? Não é por ego. Ele falou assim, porque se eu tenho 10 anos de Herbalife, eu fiz 200, né? Não, 10 não, sei lá quantos anos, ele não tem 10 agora, tinha acho que 7, 8 anos de Herbalife. E eu sou jovem, eu vou fazer para a vida toda, e Herbalife, porque eu acredito no plano de marcha. Herbalife não é o poder da multiplicação, eu vou ficar ainda 10, 20, 30, 40, 50 anos. Então, é óbvio que eu vou fazer 1000K. Como se ele estivesse falando que ia ganhar R$1.000, gente. A clareza dele, o jeito de ele falar é impressionante. Ele é impressionante. Ele é realmente impressionante. E aí você pensa, e ele fala, você tem que alimentar. Qual é a coisa que ele mais trabalha nele, vocês sabem? O que ele mais trabalha nele é a visão dele. Porque quando você tem uma coisa que você é bom, você tem que transformar aquilo em melhor. Você não tem que ficar trabalhando as áreas em que você não é muito bom, porque o máximo que você vai ser é médio naquilo, porque você já não é muito bom. Você tem que fazer um pouco de tudo. Tem coisas que você precisa vender porque você precisa saber todas as áreas da Herbalife. Mas aquela que você é muito boa, potencialize-se, porque esse aí é o seu maior talento. Então, a visão de negócio tem que ser uma coisa clara para você, uma coisa que você sempre tem que trabalhar, porque a Herbalife te dá esse potencial de você poder chegar até onde você quiser. E sabe até onde você chega? Sabe até onde você está chegando hoje? Até onde você está acreditando que você pode. Talvez você esteja acreditando que você pode, ai meu Deus do céu, meu sonho aqui é realmente pagar minhas contas e não ter mais dívida. Ai, meu sonho é esse. Que sonho é esse? Eu sei que às vezes a gente fica machucado da vida, mas a gente tem que ter consciência. O que a gente tem hoje não significa amanhã. Sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. E outra coisa, quando você coloca uma meta de sobreviver, vamos supor, pagar as contas, ou vamos supor, ganhar um pouco mais do que você ganha, não necessariamente é dívida, eu poderia falar N coisas que seriam, entre aspas, pequenas. Várias. Que não necessariamente estejam relacionadas com isso. Porque você acreditar que você pode ganhar um X na Herbalife, sabendo que você pode ganhar 100.000 X, né? E ninguém está falando que você vai ganhar os 100.000 X em um mês, obviamente. Mas acreditar que você pode é totalmente diferente de você nem acreditar que você pode. Não tem nada a ver com saber como ganhar. Tem a ver com acreditar o porquê e saber o que você quer um dia, o que você merece ter na sua vida, o que você quer dar para os seus filhos, ou para os seus pais, ou para sua família, ou para os seus amigos, ou para ajudar crianças carentes, o que você quer fazer pelo mundo. O que você quer fazer pelo mundo? O que você quer fazer por você? Você anota e acredita e vai. E você não precisa fazer muita coisa se a sua meta é só sobreviver ou ter um resultado médio igual todo mundo tem. Só que em vez de ser com um salário de uma pessoa que é fora da Herbalife, com uma renda que é dentro da Herbalife. Se você está colocando como meta uma renda que outras pessoas ao seu redor que não são da Herbalife já têm, você está sendo uma pessoa média. Você não vai se esforçar muito. Você nem precisa ir num final de semana de liderança. Porque se é para ganhar igual todo mundo e ainda perder o sábado e domingo, aí a sua vida é muito ruim. Você trabalha, você se esforça mais para ganhar igual outras pessoas que se esforçam menos. Aí tem alguma coisa que não está batendo. Ou você aumenta essa meta aí, ou você volta a trabalhar no convencional. Faz sentido o que eu estou falando para vocês, gente? Mas às vezes, de novo, é inconsciente, ninguém faz de propósito, ninguém gosta de ter meta pequena, mas se você começa a entender como a sua cabeça funciona,
Você vai começar a trabalhar ela de uma maneira diferente. Eu estou aqui hoje, minha missão hoje é tentar mudar a sua cabeça. Você não, mudar a sua cabeça não. Fazer você querer mudar a sua cabeça para você aproveitar melhor o final de semana de liderança, porque ele vai colocar coisas lá para você acreditar que você pode. É para você acreditar que você também pode ser o Guilherme Luna, top 10 do mundo, porque ele já passou dificuldade financeira. Mas não é para você acreditar que você vai ser amanhã, porque daí não dá para acreditar nisso, né? É para acreditar que você pode. Você pode sim, por que não? Por que não? Por que não você? Por que não agora tomar decisão? Por que não agora construir essa vida? Por que não agora trabalhar daqui, que nem o primeiro dia do final de semana de liderança, como um louco, para levar mais uma pessoa? Tem gente que está desesperada aí fora. Trabalhe seus consultores, trabalhe o supervisor que perdeu a fé. Ele precisa ir. Ele precisa ir. Você entende que tem coisas que não tem como explicar? Só indo, só vivendo, só sentindo? Então, que você tenha uma semana abençoada. Ó, a gente vai terminar agora. Eu vou falar o que para vocês? Que vocês consigam aparecer na sua frente uma pessoa que quer mudar de vida agora, que você vai levar para o final de semana de liderança e vai ser um presidente no seu PIN, ou 1, ou 2, ou 3. Eu desejo, porque como a gente já falou a semana passada, e eu vou repetir de novo, o Brasil um dia vai ser número 1 da Herbalife. E isso não é um sonho, isso é uma realidade. Como a gente sabe, pelo tamanho do país e o número de pessoas. E todos os países que foram ou são número 1 da Herbalife, normalmente, quando eles viram o número 1 do mundo é daquele país. México foi número 1 do mundo no ano que Raquel Cortez foi número 1. Ele se permaneceu número 1 do mundo no tempo que Varela e Atchella foram número 1 do mundo. Estados Unidos é número 1 do mundo e Trey e Mami são número 1 do mundo. Assim é a Herbalife. Assim é a Herbalife. Então, o dia que a Herbalife for número 1 do mundo, o Brasil, da onde você acha que vai ter o número 1 do mundo? Daqui. E provavelmente, como o Brasil é grande, provavelmente o top 10 do mundo, porque o Brasil é muito grande, a hora que pegar o momento. E por que não você ser essa pessoa? Ou por que não recrutar? Eu queria que fosse, não eu queria que fosse um primeira linha meu. Eu ia ficar mais feliz ainda, que é recrutar o número 1 do mundo. Eu ia ficar muito feliz com isso. O número 1, o número 2, o número 3, mas não tem como ser se a gente não procurar essas pessoas. Então, eu estou procurando as pessoas certas, eu espero que vocês também coloquem esse foco ajustado. Joga essa sinergia e não adianta só pensar isso, fazer isso no dia a dia na prática, sair procurando, sair trabalhando, sair falando, sair gerando contato, sair fechando pessoas e levar pessoas. Eu desejo que esse final de semana de liderança seja o evento da sua vida. Que seja o evento, meu Deus do céu, nunca vi isso, que você saia de lá no seu melhor momento da Herbalife, com o seu foco pleno, totalmente focado para fazer os melhores 90 dias da sua vida, construir toda a sua primeira linha de líderes nesses 90 dias. Você fala, nossa, Priscila, que exagero, só porque você está animada, você ficou muito fora de si. Ah, você acha que eu vou achar toda a minha base de construção de royalties em 90 dias? Bom, primeiro você tem que acreditar. Se você nem acredita, você não vai achar. Primeiro que tudo é possível, mas para vocês saberem na prática como é possível, para quem não sabe como John Peterson trabalhava e Susan, ele construía nos primeiros 90 dias, ele só recrutava nos primeiros 90 dias do ano e depois nos próximos ele desenvolvia as pessoas. Ele não fazia planos de 90 dias só recruta. Era recruta e desenvolve. Ele é conhecido por isso. E foi assim que ele ficou número 1 do mundo. Ou seja, funciona por muitos e muitos, muitos anos. Por que não você ser a pessoa que vai recrutar a sua base de negócio nos próximos 90 dias? Fala, porque eu nunca recrutei até agora, olha somente falando com você, o diabinho anjinho. Por que agora eu vou? Porque agora você decidiu, porque agora você está focado, porque agora você quer fazer outras coisas, porque você decidiu que a Herbalife não é só vender, embora seja bom vender, e nem seja bom só tomar, embora você tenha que tomar, e não só se desenvolver pessoalmente, embora você tenha que se desenvolver pessoalmente, porque você decidiu que agora você quer. E você quer, você faz. Porque tudo é possível. Então, gente, um beijo maravilhoso para vocês. Que essa seja a melhor semana da vida de vocês. E a gente se vê no final de semana de liderança de São Paulo. Não vejo a hora. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau. E até mais, pessoal.